Vamos abrir a palavra do nosso Deus em Judas, capítulo, só tem um capítulo, Judas, verso 14 e 15. Fica antes de Apocalipse, só você achar Apocalipse, o final da Bíblia, você encontra Judas antes de Apocalipse. Não é o Judas Iscariotes, é evidente. É o Judas, irmão do Senhor, que escreveu esta carta. E no verso 14 e 15 diz assim: E destes profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: Eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos, para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios por todas as suas obras de impiedade que impiamente cometeram e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. Vamos orar. Pai, nós queremos te louvar e te exaltar nessa noite. Nós queremos, Senhor, agradecer ao Senhor por tantas maravilhas que tens feito por nós e queremos, ó Deus, continuar te pedindo pelos nossos irmãos que estão em estado grave, a irmã Luzia, o irmão Cícero, a irmã Elisa. Abençoa, meu Deus, que realmente, como foi pedido aqui, o Senhor possa fazer um milagre. Só um milagre teu pode curar essas pessoas. Os médicos já não podem mais fazer nada, mas o Senhor sempre pode fazer, porque para o Senhor nada é impossível. Colocamos esses casos nas tuas mãos e pedimos que o Senhor ouça o nosso clamor. Quero te pedir, ó Deus, especialmente nesse momento, pela tua palavra, que o teu Espírito Santo possa, Deus, nesse momento, convencer o pecador do pecado, da justiça e do juízo. Em nome de nosso Salvador Jesus Cristo. Amém. Então, irmão, só para quem não teve pela manhã, a gente concluiu essa etapa da obra e agradecemos a Deus pelos irmãos que trabalharam, que ajudaram, e agora a gente vai ficar um tempo apenas aguardando no Senhor para ver quais serão os próximos passos. Mas agradecemos muito a Deus por tudo que foi feito. Se você não viu ainda, você quiser, quando acabar o culto, descer lá embaixo, você vai ver que o salão ali, as salas não são mais como eram antes. Graças a Deus por isso. Meus irmãos, Judas, ele escreve essa carta, e nesse texto que nós lemos, nós vemos algo assim impressionante. Primeiro, a gente vê o mais antigo profeta da Bíblia. Destes profetizou também Enoque, o sétimo, depois de Adão. Enoque foi a sétima geração depois de Adão. Ele viveu quase 6.000 anos atrás. O mais antigo profeta da Bíblia. Ele aparece em Gênesis capítulo 5. Nós vemos também um profeta muito especial, porque Enoque, diz a palavra, andou com Deus. Enoque teve uma vida tão próxima de Deus que fala duas vezes que ele andou com Deus. E que ele foi tomado aos céus sem passar pela morte. Enoque é a única pessoa na existência humana até hoje que não passou pela morte. Ele não é a única não, dois, ele e Elias, os dois foram arrebatados, não é? E Enoque foi arrebatado. E diz o Hebreus que ele alcançou o testemunho de que agradou a Deus. Deus se agradou dele, ele andou com Deus e Deus o levou vivo para a glória. É uma das profecias mais antigas da Bíblia.
Eu creio que a profecia mais antiga da Bíblia está em Gênesis 3,15, quando o Senhor diz que esmagará a cabeça da serpente. A profecia a respeito do Evangelho, da primeira vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, queria morrer pelos pecadores na cruz e com isso tirar o império da morte de Satanás. Depois, a próxima profecia mais que se destaca é essa profecia de Enoque. Então, uma das profecias mais antigas. E talvez a profecia mais demorada a se cumprir na história. Por quê? Enoque profetizou há quase 6.000 anos atrás, e só Deus sabe quando o Senhor Jesus Cristo voltará. Então, até agora, essa profecia não foi cumprida. Já tem 6.000 anos que ela foi proferida e Deus sabe quantos anos ainda vai ter para que se cumpra. Então, a gente aprende que a palavra de Deus, as promessas de Deus, elas podem demorar, mas elas se cumprem. Nada que Deus diz deixa de ser cumprido. Mesmo que demore 6.000 anos, 10.000 anos, a sua palavra vai se cumprir. Agora nós vamos nos deter na questão da profecia em si. Que profecia foi essa? Que Enoque, pelo Espírito Santo, profetizou. Veja, a primeira parte da sua profecia está no verso 14, quando ele fala assim: eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos. A primeira parte da profecia dele é que ele, por incrível que pareça, ele profetiza a segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. É incrível porque ele não sabia nada a respeito disso. A Bíblia estava apenas começando, ele viveu em Gênesis 5. E inspirado por Deus, ele fala que não na primeira vinda do Messias, que já seria incrível, porque naquela época nem se tinha uma ideia clara de um Messias. Era algo muito vago, muito inicial, e ele não só fala da vinda do Messias, mas da segunda vinda do Messias. Ele já ultrapassa a primeira vinda, a sua vida, morte, ressurreição e ascensão, e já fala no retorno dele, na consumação dos séculos. É realmente uma coisa incrível, e isso só mostra para a gente que a Bíblia é a palavra de Deus. Os homens santos de Deus, como diz Pedro, falaram inspirados pelo Espírito. Ninguém poderia informar a Enoque a respeito da segunda vinda do Senhor, senão o Espírito Santo. Então nós temos aqui a profecia da segunda vinda, e é muito interessante que ela descreve exatamente o que vai acontecer, exatamente o que os profetas disseram, e principalmente os apóstolos do Novo Testamento. Ele fala: eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos. E esses santos aqui são os anjos, e várias vezes a Bíblia fala que Jesus virá em poder e grande glória, rodeado de um número incalculável de anjos. Ele que veio na primeira vez em estado de humilhação, ele que veio como um bebê frágil e indefeso, agora no seu retorno ele vem como Rei da glória, Senhor dos senhores, Rei dos reis, cheio de poder e autoridade. Se já não bastasse ele ser todo poderoso e poder fazer todas as coisas pela palavra do seu poder, ele ainda está rodeado de um número incalculável de anjos. Algumas versões traduzem milhões, porque são realmente milhares de milhares que vêm junto com ele. Agora, eu estava pensando, um anjo no Velho Testamento, um só, matou 185.000 soldados em uma noite, quando o exército de Senaqueribe cercava Jerusalém para destruí-la. Um anjo matou 185.000 seres humanos em uma noite. Você imagina um exército
de milhões de anjos. Quanto poder está concentrado nessa vinda gloriosa do Senhor Jesus Cristo. É, irmãos, algo que está atestado na Bíblia de capa a capa. Você encontra já o Senhor falando no Éden sobre a vinda dele. Você encontra Enoque, na época de Gênesis 5, já falando sobre ele. E aí você passa por Gênesis, passa por vários e vários livros da Bíblia e culmina em Apocalipse, falando da segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Hoje existe uma espécie de cristianismo, que não é cristianismo coisa nenhuma, de uma pseudo e falsa igreja, que atesta ser a igreja verdadeira da humanidade, que tem um cristianismo que não tem a volta de Cristo. Não tem. Eles pregam a vinda de Cristo e só. Eles nunca anunciam que Jesus retornará, que Jesus consumará aquilo que ele iniciou na sua primeira vinda. Cristianismo sem volta de Cristo não é cristianismo. Você pode avaliar qual a temperatura espiritual que está a sua alma pela convicção que você tem sobre o retorno de Cristo. Quanto mais você acredita nisso, quanto mais isso é uma realidade para você, melhor você está espiritualmente. E quanto mais o retorno de Cristo se torna vago, nebuloso, tardio, quanto menos você pensa nesse retorno, pior está o seu estado espiritual. Porque o Senhor disse que o servo fiel é o servo vigilante, que espera o seu Senhor voltar a qualquer momento. Isso é uma coisa que eu insisto nessa igreja. Não importa a teoria que você tem, se você é pré-milenista, amilenista ou pós-milenista, não importa qual a visão que você tem sobre Israel, onde que Jesus vai reinar, se vai ter milênio, se não vai ter milênio, uma coisa você não pode perder de vista: Jesus pode voltar hoje. Nós não podemos impedir a surpresa da vinda do Senhor por causa dos sinais ou das profecias. Nós temos que abrir, a Bíblia nos ensina que nós temos que olhar os sinais, olhar as profecias, mas nós temos que abrir um espaço para a iminência do retorno do Senhor. Pode ser a qualquer momento, ele virá. Essa é a primeira parte da profecia. Mas a segunda parte da profecia é o julgamento do Senhor. Ele virá, e uma das primeiras coisas que ele vai fazer, depois de ressuscitar os mortos, é reunir toda a humanidade diante dele. E aqui, Enoque fala sobre esse julgamento. Olha o verso 15, ele diz que o Senhor vem, para que o Senhor vem? Para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios, por todas as suas obras de impiedade que impiamente cometeram, e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. Tem muita informação aqui. Para começar, existem duas palavras que se repetem 4 vezes. A palavra todos e ímpios, ou algum derivado da palavra ímpio, desse adjetivo. Veja só, para fazer juízo contra todos, e condenar dentre eles todos, os ímpios, por todas as suas obras de impiedade que impiamente cometeram, e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. Quando você estiver lendo a Bíblia, sempre perceba a repetição. Quando tem repetição, é que a coisa é importante. Ele quer mostrar aqui, enfatizando a palavra todos, todos, todas, todos, ele quer mostrar que o julgamento do Senhor será abrangente, atingirá todos os seres humanos e serão avaliados todos os atos e palavras e pensamentos dos seres humanos. Será um julgamento completo, perfeito, infalível e totalmente abrangente. Vai pegar
todo mundo e vai avaliar tudo a respeito deles. Está muito importante essa ideia do julgamento total. Ninguém vai estar ausente desse julgamento. E ninguém vai passar impune. Ninguém vai se esconder. A gente sabe que da justiça humana, muita gente passa impune, muita gente se esconde, mas não da justiça divina, não do julgamento do Senhor. A outra coisa que aparece muito, enfatiza muito, é essa palavra ímpio. Veja só: para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios, por todas as suas obras de impiedade, que impiamente cometeram, e por todas as duras palavras que ímpios, pecadores, disseram contra ele. A palavra ímpio é enfatizada, ímpio e aquilo que o ímpio faz, impiedade. E muita gente fica pensando, o que é ímpio? Existem alguns cristãos evangélicos que dizem que ímpio é apenas aquele perverso. Ímpio é o criminoso. Ímpio é o político corrupto, o ladrão, o assassino. Esse é ímpio. Mas a Bíblia nos diz que o ímpio é todo aquele que não é verdadeiramente cristão. Desde o mais insolente até o mais religioso, todos eles são ímpios. Só tem duas classes de seres humanos na terra: o cristão e o ímpio. Entende bem isso? Porque muita gente rotula assim: bom, tem o ímpio, que é aquele bem sem vergonha, tem o religioso, o moralista, o moral, e tem o cristão. Não, não tem. Tem cristão e tem ímpio. Só que tem ímpio que é ímpio mesmo, abertamente, e tem ímpio que se esconde debaixo de uma capa de religiosidade, às vezes até mesmo evangélica. Mas só existem dois grupos. Aqui nessa igreja, nesse momento, só há cristão e ímpio. Mas quem são esses? Deus o sabe. Só Deus sabe. Ninguém mais sabe sobre o outro. Ninguém tem condição de avaliar. Só um exemplo: se eu tivesse a petulância suficiente, que eu não tenho, graças a Deus, mas se algum ser humano tivesse essa arrogância de dizer: olha, eu vou separar agora nesse momento, para a minha direita os cristãos e para a minha esquerda os ímpios, eu vou fazer isso agora. Se alguém tentasse fazer isso, falharia, com certeza, porque colocaria do lado direito pessoas que parecem ser cristãs e não são, e colocaria do seu lado esquerdo cristãos, pensando que são ímpios. Só Deus é que sabe dividir isso. Aí você diz assim: mas o que quer dizer isso, então? Que ímpios e cristãos são a mesma coisa? Que eles vivem a mesma vida? É claro que não, claro que não. Ímpio vive de uma forma, cristão vive de outra. A Bíblia mostra a diferença clássica entre eles. Acontece que dentro do coração humano, ninguém sabe o que se passa. Uma pessoa pode ter uma vida de um grande cristão e o seu coração não ter nascido de novo. E uma pessoa pode ser um cristão tão fraco que parece um ímpio, mas ser realmente nascido de novo. Existe essa dificuldade. É a maior dificuldade que tem na verdadeira religião, na religião cristã. E isso a torna verdadeira, que só Deus sabe quem é quem. Se você quiser ser budista, você faz uma iniciação, você se torna budista. Você quiser ser maometano, você confessa que Maomé é o grande profeta, você se torna maometano. Espírita, a mesma coisa. Católico também. Até evangélico, membro da igreja também. Agora, cristão verdadeiro, você não tem condição de se tornar assim de qualquer forma. Tem que nascer de novo. Tem que realmente conhecer o Senhor. Veja, o julgamento do Senhor. Ele vai julgar, diz a palavra, todas as pessoas.
mas ele vai condenar dentre eles todos os ímpios. E essa palavra condenar, existe um outro significado, que é convencer, tornar convictos. Essa palavra significa mais isso do que condenar. Todas as outras Bíblias que eu andei olhando, elas trazem aqui, em vez de condenar, trazem tornar convicto, convencer. E claro, punir também, claro. Mas o que quer dizer isso aqui? Que o Senhor Jesus, no juízo, ele vai trazer o juízo de tal forma que todo ímpio vai perceber sua impiedade. Todo pecador vai reconhecer o seu pecado e vai reconhecer que Deus é justo. Por isso que a Bíblia fala que toda língua confessará Jesus Cristo é o Senhor, todo joelho vai se dobrar diante dele, e ninguém vai conseguir alegar coisa alguma diante do juízo do Senhor. Todos vão sair de lá sabendo que foi feita justiça. Então o Senhor virá para julgar, para fazer juízo contra todos os seres humanos, e dentre eles, aqueles que não forem salvos, ele vai convencê-los da sua maldade e do seu pecado. O que o Senhor vai julgar? Bom, primeiro diz aqui no verso 15, que ele vai fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios. Ele vai julgar o que as pessoas são, em primeiro lugar. O que as pessoas são. Porque Deus tem a capacidade de saber o que uma pessoa é, mesmo que ela não abra a boca, mesmo que ela fique numa redoma, numa bolha de plástico, e não faça nada, e não fale nada. Sem que a pessoa faça ou fale nada, o Senhor sabe quem ela é. Então, a primeira coisa que o Senhor vai julgar é quem as pessoas são. E Ele vai condenar os ímpios porque eles são ímpios. Por isso que eu disse que Ele tem a capacidade de colocar os dele para um lado e os que não são dele para o outro, porque Ele conhece cada coração. A primeira coisa que a pessoa vai ser julgada é pelo que ela é. Isso é importante porque pessoas pensam assim: mas eu não faço nada demais, eu não falo nada demais. Mas quem disse que Deus vai julgar apenas obras e palavras? Ele vai julgar o que a pessoa é. E independente do que ela faz ou do que ela diz, ela é já uma pessoa que não é do Senhor. Então, a primeira coisa é isso: o que a pessoa é, o que cada um de nós é. A gente vai ser julgado por isso. Mas segundo, ele diz também, para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios, aí ele diz: por todas as suas obras de impiedade que impiamente cometeram. Ele vai julgar as obras. Ele vai julgar as ações, as atitudes, aquilo que cada um fez. E ele está falando aqui sobre pessoas que fizeram coisas impiamente. Sabe, alguém disse o seguinte: o cristão, aliás, o pecador já é mau. Agora, o pecador cometer pecados sem o mínimo temor é pior ainda. E ele pode estar falando sobre essas obras de impiedade que impiamente cometeram. São pessoas que distorcem o Evangelho e que cometem desrespeito e que agem de forma insolente, de forma abusada contra Deus e a sua vontade. Olha o versículo 4 para você ver que coisa interessante. Porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para esse mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Tinham entrado pessoas na igreja confessando Jesus Cristo e fazendo com que a graça dele se tornasse libertinagem, que aqui é traduzido como dissolução. Isso é, o Senhor é amor,
Então ele perdoa a todos, não se importando com o que se faz. E pessoas então mergulham no pecado, dizendo-se perdoadas, dizendo que está tudo bem, está tudo certo, e se afundam, torcendo o Evangelho. Não, Deus é amor, Ele jamais condenará quem quer que seja, jamais lançará qualquer alma no inferno. Na verdade, Deus vai perdoar todo mundo. Na verdade, Ele fez a gente assim, né? Então Ele não se importa com nada disso. Pecados graves cometidos de forma realmente abusada. É o que mais tem sido feito atualmente. Não só o que o homem faz, que ele vai julgar, mas também, você pode dizer assim, não, nunca fiz nada demais, mas ele vai julgar também as palavras. Olha lá. Por todas as suas obras de impiedade que impiamente cometeram e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. Olha, eu estou aqui nessa palavra aqui. Se Deus não tivesse tido misericórdia de mim, eu seria condenado por essas duras palavras ditas contra Deus, porque eu já disse duras palavras contra Deus quando eu não era cristão. O Senhor teve misericórdia de mim. Muita gente zomba de Deus. Muita gente debocha de Deus. Muita gente torce as suas palavras. Muita gente zomba a tal ponto, como aquele grupo, que eu não vou falar o nome dele, famoso aí no Brasil, grupo de comédia, que nenhum cristão deveria assistir. E um deles disse assim, se Jesus viesse ao mundo de novo, viria gay. É isso que ele falou. Esse mesmo disse o seguinte, quanto mais eu leio a Bíblia, mais ateu eu me torno. São pessoas assim, que dizem duras palavras contra Deus, que zombam dele, ridicularizam a sua Bíblia, a sua palavra. Você sabe, esse grupo que eu estou te falando, num certo Natal, todo Natal eles zombam do cristão, e do crente, e de Cristo, que é pior. Num certo Natal ele fez lá uma ceia lá, que todos os apóstolos eram pecadores, e Jesus era homossexual. Ou, não sei se era Jesus ou era alguns dos apóstolos, agora eu não me lembro certo, mas tinha isso aí no meio. Pessoas que debocham, pessoas que escarnecem, pessoas que... E não, olha, vamos baixar um pouquinho, que você pode dizer assim, não, eu nunca zombo, não. Mas pessoas que não levam a sério a Bíblia. Estou falando agora que Deus vai vir julgar você. E você vai para casa dormir tranquilo. Por quê? Porque você não acredita. Então você faz com que essa palavra de julgamento, de juízo tão perigosa para você, seja fantasia. Para você é fantasia, porque você consegue dormir tranquilo sabendo que Deus vai julgar suas obras e suas palavras, e também seus pensamentos que não estão aqui nesse texto. E você fica tranquilo, como se tudo fosse dar certo. Os ímpios, eles distorcem a palavra, eles falam contra Deus, eles negam a verdade. Eles dizem que esse livro, irmãos, é cheio de falhas e erros. Até os próprios teólogos de dentro da igreja, a partir do final do século XIX, começaram a dizer que esse livro santo, esse livro sagrado, é cheio de mentiras, de fantasias, de lendas. De modo que, se eles começassem a rasgar as páginas de tudo que eles não acreditam, de 1000 páginas, dependendo do tamanho da Bíblia, ela ficaria talvez com umas 200. Eu não creio nisso. Eu não creio nisso também. É isso que os ímpios fazem e é isso que teólogos chamados cristãos fazem. Até hoje isso está valendo
nos seminários de teologia pelo Brasil afora. Bíblia? Não, isso é um livro humano. É isso que eles dizem, né? Os homens escreveram, é claro que eles escreveram conforme as suas capacidades, é lógico que isso não é. É a palavra de Deus. Uma vez eu estava conversando com uma pessoa, ela se converteu, graças a Deus. E estava falando sobre esse assunto, eu falei assim com ela: você tem coragem, sinceramente, você tem coragem de abrir o peito com toda a sua ousadia e coragem, dizer que isso aqui é uma palavra falsa? Aí a pessoa tremeu. Aí ela sentiu o peso de dizer que um livro desse, que existe há milhares de anos, que mudou a vida de milhões e milhões de pessoas, no decorrer de séculos e séculos, em todas as nações, é um livro humano, cheio de falhas. Então vocês veem como os ímpios são insolentes. E eles estão muitas vezes dentro das igrejas, muitas vezes são mestres, são doutores, são pastores. Você sabia que boa parte dos pastores hoje não creem mais na Bíblia? Sabia disso? E eu digo para você, uma pessoa que não crê na Bíblia não é cristã. Não é cristã. Qualquer pessoa que negar as doutrinas principais da palavra de Deus não é cristã. Porque a Bíblia diz que é a própria palavra que nos regenera. Ela, vamos dizer assim, simbolicamente, é a nossa mãe. Você não vai falar mal da sua mãe, vai? Deus te gerou pelo Espírito e pela palavra. Então você vai honrar a palavra. E não importa o que a palavra diga, por mais incrível que seja, é a verdade. É a verdade. Desde que eu me converti, eu dizia para as pessoas assim: olha, se o pessoal fala assim, mas como que não é baleia, é grande peixe. Algumas Bíblias traduzem, algumas versões traduziram baleia. A gente sabe que um homem não passa por uma garganta de uma baleia. Mas não é baleia na Bíblia. E mesmo que fosse, ele não podia criar uma baleia com uma garganta maior? Então muita gente diz: não, isso aí é fantasia, como é que pode o grande peixe ter engolido Jonas? Eu dizia sempre, ainda que a Bíblia dissesse que Jonas engoliu o grande peixe ou a baleia, eu acreditaria, porque está escrito. Então não importa a dificuldade, está escrito. Jesus confirmou essa história nos evangelhos. Tudo que está na Bíblia é fato, é história, é verdade, é real. Inclusive o julgamento final. Então tudo que as pessoas são, disserem, fizerem ou pensarem, estará incluído nesse julgamento. E, meus irmãos, vocês podem dizer assim, mas será que haverá esse julgamento mesmo? Deus não é amor? Deus já demonstrou alguma coisa assim que possa mostrar todo esse rigor no julgamento? Sim, mostrou. E está no livro de Judas. Olha, versículo 5. Olha como a Bíblia é inteligente. Versículo 4, ele falou que essas pessoas dentro da igreja tornaram a graça de Deus em dissolução, né? Quer dizer, disseram: a graça de Deus nos alcançou, então agora podemos viver no pecado. Olha o que ele vai dizer no verso 5. Mas eu quero lembrar a vocês, como a quem já uma vez soube isso, que havendo o Senhor salvo um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Primeiro caso, o povo de Israel que saiu do Egito e se rebelou contra Deus no deserto. Todos eles pereceram. Quem entrou foram seus filhos. Primeiro caso de juízo. Olha o juízo implacável de Deus. Nem mesmo Moisés, nem Arão entraram, embora não tivessem pecado da mesma maneira que o povo. Só Josué e Calebe entraram, daqueles que saíram. Versículo 6. E aos anjos que não guardaram o seu principado,
mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até o juízo daquele grande dia. Então tem uma classe de anjos que está atualmente presa, trancada. Uma categoria de anjos, que alguns têm uma teoria que eu não vou explicar agora, mas uma categoria de anjos está trancada, presa, definitivamente até o dia do juízo e vai continuar presa depois do dia do juízo. Olha a justiça de Deus. Versículo 7. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades vizinhas, que havendo-se corrompido como aquelas e ido após outra carne, foram postas por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Interessante que Judas fala do fogo eterno. Ora, o fogo que caiu sobre Sodoma e Gomorra não foi eterno. Depois de algum tempo ele apagou. Ele já transfere o fogo que desceu do juízo contra o povo de Sodoma e Gomorra, já transfere para o fogo eterno que alcançou suas almas quando eles acabaram de morrer na destruição. Então não foi apenas a destruição física, mas foi a eternidade da alma deles no inferno. 3 exemplos de como Deus é rigoroso no juízo. Então, meu amado, se alguém chegar para você e falar assim, não, Deus é amor, Ele não castiga ninguém, você não pode acreditar numa coisa dessa, pode? Você lê a Bíblia? Você presta atenção nas pregações aqui nessa igreja? Por favor, vai ficar acreditando em propaganda de mídia? Você tem um Deus que é revelado pela Bíblia, meu amado. Se não existisse esse livro, ninguém saberia quem é Deus e como Ele é. Toda a humanidade ainda estaria aí servindo os deuses de pau, de pedra. Deus se revelou e mandou que seus servos inspirados escrevessem a sua revelação. Sem a Bíblia não há Deus na mentalidade para a mente dos homens. Não existe. Deus se mostrou nesse livro. Aí as pessoas agora querem pegar parte do livro e abraçar. Deus amou o mundo de tal maneira, esse é o nosso Deus. Mas o Deus verdadeiro diz que Ele amou de tal maneira para que todo aquele que nele crê não pereça. Ué, mas por que as pessoas perecem se Deus é amor? As pessoas perecem porque Deus é justo, e Deus é santo, e Ele não tolera pecado. Eu quero terminar com essa óbvia informação. Como é que a gente pode escapar desse juízo? Meu irmão, você tem a ilusão de que Deus vai absolver você no juízo porque você é bom? Ah, então eu pastoreei tantos anos, preguei tantos sermões, então quando chegar lá o Senhor vai ver meu currículo e vai dizer, esse aqui vem para o céu porque ele merece. Tem condição? Não. A Bíblia diz que o único meio de ser salvo no juízo é através daquele que está julgando. Isso que é incrível. Ele vai estar sentado no trono branco, julgando a humanidade, passando as sentenças, mas Ele é também advogado, não só juiz. E Ele é advogado de todos aqueles que creem nele. E no dia do juízo Ele vai absolver aqueles que tiverem sido comprados por seu sangue. É por isso que a Bíblia diz que quem crê nele não é condenado. É por isso que a Bíblia fala, quem ouve a minha palavra, Jesus dizendo, quem ouve a minha palavra, crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Viu, não entrará em condenação? É por isso que a Bíblia diz em Romanos 8:1, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não há condenação para aquele que foi lavado pelo sangue de Jesus. Meus amados, eu não sei o que mais a gente pode ouvir para ficar alegres. Eu não sei. Olha, eu digo para você, crente, você também não tem enxergado a Bíblia. Porque se você acreditasse, se você tivesse como
certo que o Senhor virá e que vai julgar a humanidade e que grande parte será condenada e você vai ser absolvido porque Ele morreu pelos seus pecados e você não é feliz, eu não sei então o que está acontecendo. Como é que você pode ser feliz de outra maneira? O que está acontecendo com a sua fé? Olhe para o juízo, amado. Focalize com a sua imaginação o grande trono branco, o Senhor assentado nele, cheio de glória, toda a humanidade ali sendo condenada por seus atos, palavras, pensamentos, e você sendo poupado por causa daquele que está sentado julgando. Olha, e você vai ter não posso nem dizer um pouco de alegria, você teria que ter muita alegria mesmo, irmãos. Nós cristãos precisamos visualizar a verdade de Deus. Nós não podemos tomar essas coisas assim de qualquer jeito. Nós não podemos relaxar, como o Senhor falou que quando Ele viesse, haveria muitos que estariam relaxando. O julgamento virá. Você tem visto aí toda a insolência, toda a difamação, todos os ataques contra Cristo, contra a igreja, todo tipo de deboche, todo tipo de comportamento bizarro, estranho, inimigo de Deus. O julgamento virá. Cada um vai responder e vai pagar conforme os seus pecados. Agora, a igreja não vai pagar. É porque a igreja é boa? Você é bom? Você não tem pecados? Você não merecia também ser condenado? É claro que merecia. E isso faz parte de ser alegre como cristão, é você saber que você não passa de um miserável pecador, mas Ele olhou para você e o amou, e escreveu seu nome no livro da vida. Ele morreu por você, Ele tem uma aliança com você. Então não vai ter condenação para quem é de Cristo. Tessalonicenses capítulo 1:10 diz que o povo lá, eles tinham se convertido dos ídolos ao Deus vivo e verdadeiro, e agora eles viviam esperando, aguardando a vinda, a segunda vinda daquele que é Jesus, que nos livra da ira futura. Jesus é aquele que nos livra da ira futura. João Batista dizia para todo o povo fugir da ira vindoura. Então os fariseus apareceram lá, todo orgulhosos. Ele falou assim: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Agora eu digo para você, se foi Jesus que te ensinou a fugir da ira futura, você vai escapar. Você vai escapar. Meu amado irmão, a nossa salvação é algo grandioso demais para a gente achar algo banal e corriqueiro e normal. Não é normal. Você pensa que isso vai continuar assim? O Senhor virá e condenará eternamente todo aquele que não creu no seu Filho, todo aquele que esbanjou, que dispensou, que desprezou o sangue derramado na cruz do Calvário. E infelizmente vai condenar até mesmo todos aqueles que nunca ouviram falar de Jesus. Porque só Jesus salva. E é por isso que a gente manda missionários para todo lado. Porque só Jesus pode salvar. Pensa bem. Você tem medo de morrer? Não pelo modo que você vai morrer, mas você tem medo do que vai acontecer depois? Você tem medo se você vai para o céu ou se você vai para o inferno? Então você não está firme em Cristo ainda.
E nessa noite, a coisa maravilhosa é que apesar de você ser ímpio e cometer obras ímpias e falar coisas ímpias e pensar coisas ímpias, o grande Salvador quer salvar você. Se arrependa, se converta a Deus de verdade. Ah, que eu já fui da igreja, isso não interessa. Não interessa se eu já fui da igreja, o que é que eu sou hoje? Ah, eu me arrependi, eu me converti, eu me batizei, eu não sei. O que que você é hoje? Você está arrependido hoje? Você crê hoje? Você está vivendo com Deus hoje? Ah, eu não faço essas maldades que as outras pessoas fazem. Jesus disse: quem não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. Quem não nascer da água do Espírito não pode entrar, quem não nascer de novo não pode ver. Necessário é para vocês nascer de novo, antes do grande dia do julgamento. Aí você fala assim: ah, mas isso vai demorar muito. Tá bom, mas a sua vida e a minha não vão demorar muito. E assim que nós partirmos, já há um julgamento prévio. Os crentes vão para o céu com o Senhor e os descrentes vão para o inferno, longe de toda e qualquer bênção, assim que morrem. Então eu imploro a você, prepare-se para a ira futura. Confia em Jesus Cristo. Pede perdão a Deus, confesse seus pecados, reconheça que você é pecador. O profeta fala, Enoque, que o Senhor vai convencer aqueles ímpios da impiedade deles, mas só que aí já vai ser tarde demais. Que quando convencer já está lá no julgamento, já está passando a condenação. Eu peço a Deus que o Espírito de Deus convença agora que você é ímpio, pecador, para que você seja salvo agora, antes de enfrentar o julgamento. E o Espírito Santo é o que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Que você possa dizer hoje: eu sou pecador, e eu reconheço que eu preciso de Jesus Cristo. E o que é que eu faço então? Vá a Ele, por meio da oração, pela fé, vá a Ele, diga para Ele: eu sou um grande pecador, eu preciso de perdão, eu preciso de um Salvador, eu preciso de salvação. Senhor, seja Tu o meu Salvador, seja Tu o meu Redentor, e assim Ele o salvará. Nós vamos cantar um hino que até já cantamos há um tempo atrás, 2:66, que fala sobre a pessoa poder ir ao Senhor da forma que ela é. O que é bacana no Evangelho é isso. Você pode vir a Cristo hoje exatamente sendo ímpio. Você vem, buscando, se arrependendo, confessando e crendo. Você vem. E o Senhor lhe recebe e transforma a sua vida. Não tem nada que ficar se preparando, se ajeitando, tentando mudar isso, mudar aquilo. Vem como está. Não é uma palavra bíblica, não tem esse versículo na Bíblia, mas faz parte da ideia do Evangelho. Vinde a mim, diz o Senhor, todos que estão cansados e oprimidos, eu os aliviarei. Então venha exatamente como você está, querendo mudar, e o Senhor vai operar na sua vida. Você hoje possa dizer: ó Salvador, eu me aproximo de Ti nessa noite, do jeito que eu estou, sem esperar, sem poder, porque o Senhor o aceitará e vai fazer de você uma nova criatura. E você, meu amado, que já é salvo, valorize a tua salvação, dê glória, honre o teu Salvador,
Entenda o que você ganhou, o que você é, que livramento o Senhor te deu. Entenda isso e você vai ter uma vida jubilante na presença do Senhor. Pai, eu quero te agradecer por mais esse culto que podemos te prestar. Recebe, Senhor, a nossa gratidão, nosso louvor, a nossa adoração. Pai, eu peço que o Senhor envie o teu Espírito Santo para agir nesse momento no coração de cada incrédulo nesse lugar. Que eles possam entender a sua necessidade, que eles possam acreditar na tua palavra, acreditar que tu és o único, que não há outro Salvador além de ti. E os teus filhos, ó Deus, renove-os, encha-os de alegria e de júbilo, porque nós verdadeiramente somos salvos. E nenhum mérito tivemos para isso. No dia do juízo, seremos tão pecadores como qualquer outro. Porém, fomos lavados pelo sangue do Cordeiro. Graças te damos, Senhor. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo seja sobre a sua igreja, hoje e eternamente. Amém.